Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Beto, eu estou aqui com vocês para falar mais um pouquinho de Well. Nós vamos resolver algumas questões, perdão, relativas aos novos autores, não é isso? Vamos abordar a maioria deles aí e os princípios básicos de cada um. E dependendo do tempo, a gente pode soltar até um áudio, assim, no estilo podcast, sobre aqueles autores menos conhecidos, como, por exemplo, Sêneca, Epiteto, tá bom? Vamos ver a possibilidade de produzir isso aí, mas vamos tocar o bonde, pessoal. Bom, pessoal, nós temos um texto aqui, certo? Do Sêneca, tá? Nós temos um texto do Sêneca. Eu não vou ler os textos. Os textos, muitas vezes, eles ajudam, outras vezes, eles confundem o aluno. Então, para a gente resolver o máximo possível de questões, eu vou abordar as alternativas e vou confrontar as alternativas. Eu vou confrontar as alternativas com o núcleo teórico do autor. E aí você pode confirmar no texto, quando o texto ajuda, e quando o texto não ajuda, você não vai ser prejudicado. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o nosso, Flávio, para o nosso sistema de auxílio ao aluno aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, a maior parte da ética alternativa A maior parte da ética apresentada por Sêneca está calcada na aceitação, dos valores vigentes e da vida em sociedade em Roma. Não, embora é, o Sêneca tenha essa influência romana, a maior parte da ética dele está calcada em elementos estoicos, elementos assim helenísticos, próprios ali do grande Império Grego, tá bom, pessoal? É, Segundo Sêneca, a vida é breve, certo? E que temos que aproveitá-la da melhor maneira possível, inclusive com hábitos hedonistas. Não, isso está parecendo mais epicurismo, mas lembrando que para o epicurismo existem duas classes de prazeres, e aí está dando a entender que você tem que aproveitar a, a vida com prazeres menos nobres. Não é o caso de Sêneca e também não é o caso do epicurismo. Então isso daí é só para te confundir. A palavra hedonista bonitinha ali. Podemos encontrar nos escritos de Sêneca a influência da filosofia estoica, principalmente nas regras de vida desenvolvidas por ele. É, é isso daí. Ele é tributário aí, ele é tributário do estoicismo, embora ele tenha uma dimensão mais eclética, porque ele bebe em várias fontes pós-socráticas, platônicas, tal, ele é tributário de maneira mais direta do estoicismo. Isso é interessante, tá? Então essa está bem boa. Sêneca desenvolveu em seu pensamento sobre pilares da tradição patrística. Não, a patrística latina é medieval, pessoal, entendeu? A patrística latina é medieval, então não tem como, você está colocando o carro diante dos bois. Não há uma sincronia, há uma anacronia aí, tá? Então tá errado. De acordo com Sêneca, os valores do hiperurânio devem nortear uma vida boa. Hiperurânio é um termo platônico, que o Sêneca não usa, pessoal, certo? O Sêneca, ele é uma pessoa, nos moldes estoicos, imanentista, materialista, entendeu? Ele não tem muito essa dimensão, assim, do hiperurânio, entendeu? Tá? Então não rola, tá bom? Então vamos lá. Rapaz, é isso mesmo, a C, como nós tínhamos falado, a questão histórica, tá legal? Então vamos lá. Bom, em relação às escolas helenísticas e imperiais, escolha a alternativa que define o estoicismo. Bom, agora nós estamos expostos a caracterizações aqui de escolas. Vamos ver aquilo que define a escola dos estoicos, tá bom? A escola estoica. Bom, desenvolver uma argumentação para mostrar que é necessário suspender o juízo. A suspensão de juízo é algo cético, é dos céticos. Não é uma estratégia dos estoicos, tá bom, pessoal? Fundado por Zenão de Chipre, de Citium, ensinava em Atenas, na Estoa, ou seja, num pórtico, e entre os seus representantes na Roma Imperial, nós temos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Cara, isso daí é estoico. Isso daí. Essa que caracteriza a B. Mas vamos para outras, né? Devedora da cosmologia desenvolvida por Demócrito de Abdera. Não, 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 não. Peraí. Os
estoicos, em sua física, eles defendem a divisão ad eterno. Eles não chegam a um indivisível, então eles não são atomistas, eles são ao contrário dos atomistas na física. Embora eu não ache que eles vão ser cobrados na física, eu acho que a dimensão mais própria do Sêneca ali é ética, tá? Mas os estoicos também entraram, é claro, no rol dos grandes autores para serem estudados por causa da ética. Tanto que esse grupo de escolas helenísticas o pessoal conhece como escolas éticas, tá bom, pessoal? Em Atenas tinha sua escola no local chamado Jardim. Eu acho que isso daí é o epicurismo, viu, pessoal? Não tem nada a ver com. Já está totalmente descartado para o estoicismo. Então, a B é nossa, por causa do Zenão ali e tudo mais. Seus membros menosprezam as regras sociais, não se preocupando, certo, com as condutas. Seus representantes maiores, Diógenes, de Sinope e Hiparquia. Isso daí é cinismo, pessoal. É o cinismo. Os membros seguiam os ensinamentos dos mistérios do poeta Trácio Orfeu. Não, isso aí são as religiões mistéricas, isso nem escola filosófica é. Isso é um conjunto de mito mistérico que competia com os mitos da religião pública. Isso nem escola filosófica é. Então, é a B de Bucéfalos, o cavalo do Alexandre o Grande. Bom, temos aqui um texto do Epiteto, né? Esse texto aqui ajuda, né? Tá. Bom, se eu perdi, mas sim, eu restituí. Tá. Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí, certo? O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída também foi restituída. Mas subtraiu é mal, mas quem a subtraiu é mal. O que te importa por meio de quem aquele que te dá e pede de volta? O que importa é isso? Na medida em que ele faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. O Epiteto ele está tentando, pessoal, é, é, pregar a imperturbabilidade, a apatia diante dessas coisas. Existem coisas que estão dentro do seu domínio e existem coisas que estão fora do seu domínio. As questões relativas ao mundo, à sociedade, estão fora, não dependem exclusivamente da sua vontade. Então, você deve ter muita tranquilidade com relação ao sofrimento que você tem oriundo dessas coisas. Você não deve se perturbar com isso, tá? É uma herança interessante da apatia apregoada pelos estoicos. Lembrando que o termo apatia significa sem dor, sem sofrimento, sem paixão, tá? Vamos lá. Bom, as características do estoicismo presentes nessa citação do filósofo grego Epicteto, certo? Explicar o mundo com números? Não, isso lembra Pitágoras. Identificar a felicidade com prazer? Isso lembra epicurismo. Aceitar os sofrimentos com serenidade? Essa daí. Porque se está fora do seu alcance, o que você vai fazer? É, beleza. Questionar o saber científico com veemência? Não tem nada a ver com o texto. Considerar as convenções sociais com desprezo? Também não. É a C. Tá bom? Agora nós temos a respeito dos temas da paixão e da virtude na ética de Sêneca na Antiguidade Clássica. Assinale o que for correto. Moçada, temos algumas considerações sobre paixão aqui. Ó. As paixões do pensamento retiradas do pensamento ético do Sêneca. As paixões, fortes ou fracas, não são obedientes à razão. As paixões estão na origem de certos vícios, como a avareza, a crueldade, etc. Se não podemos evitar as paixões, não podemos controlar o seu grau de intensidade. Tudo que é nocivo não pode ter uma justa medida, uma medida equilibrada. Bom, esses elementos aqui são exatamente do Sêneca, são sim do Sêneca. Então você vê que ele não tem uma visão lá muito positiva sobre paixão, certo? E lembre-se que a palavra paixão do grego é pathos, pathos. Então, a apatia é sem paixão, certo? Então, se você olha um cara de herança estoica, você já procura essa resistência em relação à paixão dentro da perspectiva ética, tá bom? Então, vamos lá. Sêneca se opõe à ideia de que devamos moderar as paixões. A gente não deve moderar e atenuar as paixões, a gente deve controlar de maneira definitiva,
Certo? Lembra? A apatia, sem paixão. O homem virtuoso é aquele no qual as paixões estão ausentes. Essa é bem boa. Sêneca possui a mesma compreensão da noção de virtude estabelecida por Aristóteles. Lá na última linha a gente viu que não, né? Não é possível moderar as coisas, segundo Sêneca, né? Moderar coisas más. Os vícios são para Sêneca elementos da alma com os quais temos que conviver. Não, não são elementos da alma. Os vícios se adquirem a partir das paixões, né? A paixão é a inclinação da alma fixada em um hábito decorrente de um assentimento, ou seja, ou seja, você assente, você diz sim para isso. Então tá legal. Então temos 1, 2 e 5 aqui, tá? Vamos lá? Perfeito. 1, 2 e 5 são essas mesmas, são essas mesmas. Aquelas que estão de acordo com o esquema do Sêneca, pessoal. Bom, temos aqui um texto gigante da obra Vigiar e Punir, né? Aliás, um texto gigante que tem citações do Foucault e também temos aí o comentário de alguns especialistas. Mas vamos lembrar, pessoal, com relação a essa passagem, nós podemos afirmar que é uma passagem que fala de penitenciárias, que fala das casas de educação, hospitais, como é o esquema disciplinar, como é o esquema disciplinar que permite a docilização dos corpos, que permite o enquadramento dessas pessoas no objetivo que os detentores ou praticantes da disciplina ou os aplicadores da disciplina querem, tá certo? Então é isso. Então, vamos ver. Para Foucault, o poder disciplinar é restrito apenas às prisões, como instituições centrais de controle de delitos? Não. Temos hospitais, temos prisões, temos escolas, e o Foucault amplia isso para a sociedade. Tá? Então, todo o estudo que ele faz desses núcleos mais específicos e fechados, ele amplia para a grande trama social, tá bom, pessoal? Então, perdão, está errado ali. A1 não confere, A1 não confere, tá? A1 não confere. Para o autor, o modelo das casas de correção do penitenciário do século XIX foi ampliado a outros níveis de relações sociais de maneira a fundar aquilo que se chama sociedade disciplinar. Eu estava falando para vocês, ó, a B está perfeita, a A não está, a B está perfeita. Ó, de novo, ó, já começou a doer. Né? Agora eu vou fechar os olhinhos aqui, pessoal. Desculpem aí, tá? Para o autor, a disciplina não é nada mais do que um sistema de punição reduzido ao âmbito das penitenciárias e casas de correção. Não. A 3 tem o mesmo pecado da 1. Não, o Foucault parte dessa reflexão nesses lugares mais fechados, mas ele amplia sua reflexão para o âmbito social. Tá? Bom, a sociedade disciplinar está ligada ao exercício de um poder disciplinar que saiu do âmbito corretivo e punitivo das penitenciárias e atingiu a sociedade como um todo, fazendo com que o poder não seja reconhecido mais do ponto de vista de uma instituição, mas como um conjunto de procedimentos que marcam todas as relações sociais. Perfeito, é o que eu falei antes da resolução da questão. Então, nós temos 2 e 4 aqui, pessoal. 2 e 4, perfeito. 2 e 4, tá? Bom, agora temos que procurar a incorreta. Temos que procurar a incorreta. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, apresenta duas imagens de disciplina: a disciplina bloco, fechada e mais antiga, e a disciplina mecanismo, muito mais aberta, orgânica e moderna. Tá bom, pessoal? Para mostrar como esses dois modelos se desenvolvem, o autor destaca dois casos: o medieval, da peste, e o moderno, do panóptico. Assinale, portanto, a alternativa incorreta. Vamos lá, então. Bom, a disciplina bloco se estabeleceu como um esquema moderno. Não, é ao contrário. A disciplina bloco não é um esquema moderno, é um esquema antigo e medieval. Tá certo, pessoal? É uma coisa que se circunscrevia a determinadas instituições, a determinados espaços fechados. Ainda não havia a organicidade do panóptico que, de longe, com seu olhar, nos garante a disciplina. Tá certo? Uma vez que a disciplina mecanismo desenvolvida no período medieval, não. A disciplina mecanismo é um fenômeno a partir da modernidade. Então, essa já está errada. Já sei, está tão errada que não tem nem que falar.
Então, todas as outras estão corretas, inclusive vocês podem estudar pelas outras, certo? Ó, disciplina bloco refere à instituição fechada totalmente voltada às funções negativas, proibitivas e impeditivas. Fechou. Ou seja, é ali dentro, ali na casa, ali no leprosário, ali lembra da Idade Média? A peste, os leprosos. Tá? A disciplina mecanismo é um dispositivo funcional que visa otimizar e tornar mais rápido o exercício do poder mediante o modelo panóptico. Perfeito. É possível dizer que houve um processo de mudança da disciplina bloco para a disciplina mecanismo, passando para as etapas de inversão funcional das disciplinas, ramificações dos mecanismos estação dos mecanismos disciplinares. Aquilo que se circunscrevia a casa do leprosário, a casa dos doentes de peste, agora permeia a sociedade e é operada pelo Estado. Boa. A disciplina mecanismo tem como estratégia a vigilância múltipla, interrelacionada e contínua, pela qual o indivíduo deve saber que é vigiado e, por consequência, o poder se exerce automaticamente. Perfeito. Ou seja, o panóptico é isso. Lembra aquela torre panóptica? Na prisão, aos pouquinhos os presos se sentem vigiados, sabem que são vigiados, e isso se automatiza, ou seja, a disciplina se torna automatizada. Você pode até tirar o guarda do panóptico, que a simples presença da torre, como sinal de disciplina, garante a disciplina dos vigiados ali. Essa é bem boa. Então já identificamos a incorreta ali, pessoal, que é a A mesmo. Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos que... Santo Agostinho, pessoal. Nós temos Santo Agostinho e é uma questão sobre eternidade. Não é verdade, não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, ou seja, eles ainda não entenderam que está além da sua compreensão. Lembra daquela historinha acerca do Santo Agostinho, que ele estava meditando sobre a Santíssima Trindade ali numa praia, e aí ele viu uma criancinha jogando água em um buraquinho. Ele falou: mas criança, o que você está fazendo? Eu estou querendo colocar água do mar no buraquinho. O Santo Agostinho falou: isso é bobagem, rapaz, isso não dá para fazer, você não entende que o buraco é pequeno? Aí, é claro, pessoal, isso é uma lenda, por favor, né? Aí a criança se transformou num anjo e falou: e assim você está procedendo, querendo colocar o grande mistério da Santíssima Trindade na sua débil mente. Tá bom, pessoal? Então, parece que é esse viés aí da capacidade, do alcance da mente humana, do nosso conhecimento, da nossa consciência. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Ou seja, o cara questionando a Deus, querendo ir para além efetivamente, pessoal, para além efetivamente dos limites da nossa consciência, da nossa capacidade. Por que não ficou sempre assim no decurso dos anos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, certo? Uma vontade nova para dar o ser às criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeiramente eternidade? Se nele aparece uma vontade que antes não existia. Ou seja, se Deus é eterno, como um dia ele resolveu criar? Como ele estava lá numa boa, aí um dia ele resolveu criar. Então, se acontece isso, Deus não é eterno. O pessoal confunde eternidade com ausência total de movimento, né? E eles cometem um erro bastante interessante aqui. Eles tentam julgar Deus com padrões temporais. Esse é o que Agostinho aponta. É um sinal de consciência curta em relação às coisas. É um sinal de mentalidade bastante limitada em relação às coisas. Então, esse texto do Agostinho revela o que para nós? A essência da ética cristã, a natureza universal da tradição, as certezas inabaláveis da experiência, a abrangência da compreensão humana. Isso aqui, ó. Interpretações da realidade circundante, abrangência da compreensão humana. Ou seja, é um texto que mostra, que nos remete para a abrangência da compreensão humana. O ser humano tenta compreender os mistérios da eternidade de Deus. Então, será que a nossa compreensão abrange isso? Será que ela não abrange isso? Então, o problema de fundo é até onde vai a compreensão humana acerca de Deus? Qual é a abrangência da compreensão humana em relação aos mistérios de Deus? Perfeito, essa mesmo. Santo Agostinho,
Para Santo Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, porque é simples, pessoal. Dentro da perspectiva medieval, Deus é sumamente bom e Deus é amor. Como algo mal pode surgir daquilo que é sumamente bom e amor? Como o mal vem do bem e como o ódio vem do amor? Não é impossível. Então, a origem do mal com certeza não está em Deus. Santo Agostinho é claro, Tomás também é claro quando fala isso. Bom, o surgimento do mal é anterior à existência de Deus? Nananina, nada é anterior à existência de Deus, certo? O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus, ou seja, o mal é autônomo em relação a Deus. Então, o mal existe e per si, nananina não, certo? Deus apenas transforma a matéria, que é por si, que é por natureza má. Não, tudo que Deus criou era bom. Está no Gênesis isso. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Esse é o raciocínio do Santo Agostinho e também do Tomás. Deus se limita a administrar a dialética existência entre o bem e o mal. Nananina. Tá, o mal, ele entra pelo livre-arbítrio e pelo pecado, aquela coisa toda, viu, pessoal? Mas não é o nosso caso agora. Vamos lá. Temos Nietzsche aqui, tá? Viu os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras, proclamou uma doutrina e com ela circulou crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. Nosso trabalho foi inútil, nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleceu-nos os campos e o coração, ou seja, tornou amarelos os nossos campos e o nosso coração. Secou, né? Secamos de tudo, secamos de todo. E se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. O texto exprime uma construção, agora que eu estou realmente vendo muito mal. Vou colocar de novo, depois quando começar a doer eu tiro, tá? Vamos lá. O texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que reforça a liberdade do cidadão? Não, o texto não reflete isso. Desvela os valores do cotidiano? Não, ao contrário. Não há valores no cotidiano, tudo é desprezível e nada e tudo e todas as coisas nos rejeitam, enquanto cultura, enquanto civilização. Exorta as relações de produção? Não, não é uma coisa abordada no texto. Destaca a decadência da cultura e da civilização? Não tem civilização, mas sim destaca. É isso que é uma grande crítica nietzschiana ao Ocidente ultrarracional, ao Ocidente apolíneo, ao Ocidente que faz descaso do Dionísio e tem como uma de suas principais manifestações o próprio iluminismo como símbolo dessa racionalidade. Amplia o sentimento de ansiedade? Não, não tem nada a ver com isso, pessoal. Exatamente aquilo. Opa, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é o cara da teoria dos paradigmas. Ele é um físico teórico e também filósofo da ciência que desenvolve a teoria dos paradigmas, ou seja, a natureza ela é explicada por um modelo, por um paradigma, e ela vai bem, ela vai andando. Você está entendendo? Na medida em que a natureza vai revelando anomalias, ou anomalias é aquilo que não é normal para o paradigma, vai detonando o paradigma. Aquele paradigma já não vai servindo mais. Então, diante dessas anomalias, eu posso ter uma atitude ordinária, mas aí eu não vou conseguir as respostas que quero, eu posso ter uma postura extraordinária e estabelecer um novo paradigma. Esse novo paradigma, ele vai explicar aquilo que era mais antigo e as novas anomalias. Então, esse novo paradigma de conhecimento, esse novo paradigma de ciência, ele é desejável. Roberto, parece então que nós temos várias revoluções científicas que vão acontecendo. Perfeito, pessoal. Para o Thomas Kuhn, a história da ciência é a história de várias revoluções científicas. Então, e essas várias soluções científicas acontecem na medida em que nós construímos paradigmas, e aí esses paradigmas eles se tornam uma ciência normal, essa ciência normal é contrariada pelas anomalias, e aí, a partir de atitudes extraordinárias e revolucionárias, nós confeccionamos novos paradigmas, e esses novos paradigmas se tornam normais, até surgirem novas anomalias. De acordo com Thomas Kuhn,
quais são as consequências de se tratar a ciência por meio de uma história da ciência descritiva. O risco é esse, pessoal, é de fazer uma história da ciência linear, e não pode ser linear, tá bom? Então, o risco de como é que é a questão aqui? Quais são as consequências, perdão, de se tratar a ciência por meio de uma história da ciência descritiva, certo? Vamos lá. Bom, o risco de apresentar um excesso de informações que não tem relevância para a compreensão do objeto de estudo. Na medida em que você faz uma história da ciência no sentido historiográfico, você vai delineando, você vai colocando linearmente os fatos, você pode incluir coisas assim que não são relevantes para o estudo da ciência, tá? O risco de tratar a ciência a partir da biologia dos cientistas, mas sem considerar o percurso intelectual que culminou nas suas teorias. Perfeito. Você que nem estudar só a história da filosofia, enumerando os caras, sem entrar a fundo nas doutrinas dos caras. Entendeu? A 2 está boa também. Deixa eu ver. 3. O risco de apresentar opositores ou antecessores de apresentar os opositores ou antecessores de um biografado de forma depreciativa, sem considerar seus argumentos e o contexto histórico e até mesmo político em que estavam inseridos. Exatamente. Ou seja, nós corremos o risco de não levar em conta aquilo que estava em torno do paradigma e nos atermos a simples elementos de depreciação de pessoas que são contrárias a determinado biografado. Bom, conseguir um alto nível de rigorosidade, completude e aprofundamento nas questões relativas à ciência. Não. Uma história descritiva da ciência não consegue um alto nível. Então, 1, 2 e 3 parecem boas, mas você não consegue, como a história da ciência simplesmente linear, um aprofundamento e um alto nível de completude relativo à ciência. Então, 1, 2 e 3, isso mesmo. Aqui, Thomas Kuhn, certo? Como podemos interpretar a seguinte citação de Thomas Kuhn? Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas individuais. É aquilo que eu acabei de falar, ou seja, a ciência não se desenvolve de forma linear, pessoal, tá? Então, para realizar a história da ciência, é preciso analisar o passado com um olhar fixo no presente, ou seja, buscar os precursores das ciências, das teorias científicas. Então, não é só buscar os precursores, pessoal, não é só acumular dados e contar a história, não é isso. Para realizar a história da ciência, não é preciso analisar o passado, com um olho fixo no presente, ou seja, buscar precursores das teorias científicas. Ele não nega que você deva buscar os precursores e entender o que aconteceu no passado. O que ele nega é se manter na pura e simples linearidade, desconsiderando os processos. Então, a B também não está legal. Para realizar a história da ciência, é preciso entender as teorias medievais. É preciso entender que as teorias medievais devem ser desprezadas, pois possuem demasiada influência religiosa. Não. Ou seja, se a história da ciência é uma história de revoluções científicas, então o Thomas Kuhn, ele acha científico aquilo que se produziu desde a antiguidade até os nossos dias. E a ciência vai sobrepondo paradigmas de maneira bastante interessante e processual. Para realizar a história da ciência, é preciso entender que as teorias antigas são menos científicas que as teorias que surgem depois. Não, eu acabei de falar para vocês, certo? As teorias mais antigas são científicas de sua maneira. Não tem um lance mais ou menos, é mais um lance de diferente. Para realizar uma teoria, para realizar uma história da ciência, deve-se superar a propensão à linearidade, certo? Comum nesse tipo de empreita. Exatamente. Exatamente. Nós temos, quando você vai realizar a história de alguma coisa, nós temos uma propensão a acumular fatos, a linearidade. Então a gente tem que superar isso. Hannah Arendt, beleza, pessoal? Bom, a atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mas o arame farpado é a irrealidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Mas parece que é uma banalização do mal na medida em que ninguém assume essa culpa, hein? Então vamos lá. A partir da análise da autora,
no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais? Não, é a naturalização de um desdém, inclusive biológico, étnico e cultural. Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos? Não. Como é que era a questão aqui mesmo? Tá? A naturalização da cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas? Não. A naturalização da segregação humana que fundamenta projetos biopolíticos? É isso. Ou seja, ela está denunciando a banalidade que levou à naturalização da morte, da segregação humana, a partir de projetos biopolíticos insustentáveis. A naturalização da alienação ideológica que justifica ações individuais? Não. É a dedidunha, pessoal. Ela coloca o dedo na ferida. Lembremos que Hannah Arendt é uma descendente de judeus e teve muitos parentes que faleceram nos campos de concentração e cobriu o julgamento de Nuremberg, tá? Aqui quem que é? Hannah Arendt de novo, pessoal. Subjaz na propaganda, tanto política quanto comercial, a ideia de que as massas podem ser conquistadas, dominadas e reduzidas. E por isso, toda e qualquer propaganda tem o traço de coerção. Nesse sentido, a filósofa Hannah Arendt diz que não apenas a propaganda política, mas toda a moderna publicidade de massa contém um elemento de coerção. Então, não é só a propaganda política, mas também a propaganda comercial tem um aspecto de coerção, na medida em que somos coagidos, certo? Somos coagidos, somos coercitivamente impelidos a tomar uma decisão política, a tomar um partido político, a tomar uma orientação política ou a comprar um determinado produto. À luz do texto, qual a implicação da publicidade de massa para a democracia contemporânea? Então, vamos pegar uma alternativa que seja efetivamente que fale mal dessa relação, que critique a relação entre publicidade e democracia, entre essa publicidade de massa e democracia. Deixa eu ver aqui. Qual a implicação da publicidade de massa para a democracia contemporânea? A transparência política das ações do Estado? Não. O fortalecimento da sociedade civil? Não. A sociedade civil se enfraquece e fica vulnerável diante da coerção. O combate às práticas de distorção de informação? Ao contrário. As informações são cada vez mais distorcidas. O declínio do debate político na esfera pública, e isso é consequência. A dissociação entre os domínios da retórica e da política? Não. O domínio da retórica e da política estão mais juntos para convencer e para coagir. Perfeito. A dedidunha. Bom, minhas meninas e os meninos, era isso. Eu gostaria de agradecer a você, de desejar uma boa prova. Não esqueça de mandar suas dúvidas. E lembra, eu vou tentar de todas as maneiras fazer alguns áudios no estilo podcast sobre os autores novos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Nós nos vemos.